Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever esse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E dando continuidade à série de Parábolas de Jesus, hoje estaremos refletindo em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, onde diz assim o texto: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E o tema da nossa reflexão de hoje é a ovelha perdida. Pode até ser que ninguém queira estar conosco. Meus irmãos, pode até ser que ninguém tenha nos dado a atenção. Mas eu quero apresentar, eu preciso compartilhar com vocês um Jesus que ama a todos e deseja mudar não só a minha, mas a história de todos os que o ouvirem e praticarem a sua palavra. Jesus, ele estava cercado por publicanos e pecadores, escribas e fariseus, que se aproximavam para ouvi-lo. Eu preciso compartilhar com cada um de nós algo ao nosso coração. Jesus, ele sim, Jesus ele tem uma palavra para cada um de nós. Palavra essa que necessitamos muito em ouvir. Só que os fariseus e os escribas, ao verem isso, perderam uma grande oportunidade. Ao invés deles ouvirem e desfrutarem do que Jesus ensinava, eles preferiam murmurar. Que não façamos assim. Eu aprendo que nós não venhamos a fazer desse mesmo jeito, como os escribas e fariseus, não nos achando melhor ou mais dignos de alguém ou de alguma coisa. O nosso Senhor Jesus, ele não faz distinção de nada, nem muito menos de ninguém. Aos olhos de Cristo, todos nós carecemos da sua palavra. Aos olhos de Cristo Jesus, todos nós necessitamos da salvação que só encontramos nele. A pergunta que nos fazemos aqui é: como temos nos identificado diante da palavra de Jesus? Como os fariseus e os escribas ou como os pecadores que necessitam de transformação? Os fariseus e os escribas, eles não compreendiam como um mestre poderia se misturar com aqueles considerados pecadores indignos. Meus amigos, assim como só vão aos médicos aqueles que necessitam ser curados, somente procura e dá ouvido aos mestres quem reconhece e que precisa aprender. E só procura a Cristo Jesus todos aqueles que necessitam de transformação. E foi diante desse cenário que Jesus conta a parábola da ovelha perdida, utilizando assim uma linguagem fácil que os judeus, especialmente os pastores, pudessem entender profundamente. Eu quero te dizer uma coisa: Deus fala facilmente aos nossos corações para todos aqueles que dão ouvido. É necessário que estejamos com os ouvidos atentos ao que o Espírito diz a cada um de nós. Na tradição judaica, o pastoreio era uma profissão comum e isso simbolizava a relação entre Deus e o seu povo. O próprio Deus, ele é retratado e apresentado para nós como o bom pastor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 e 12, nos diz algo interessante, onde ele, o próprio Deus promete buscar suas ovelhas dispersas. Com essa parábola, Jesus não apenas revelou o amor de Deus pelos perdidos, mas também desafiou a rigidez dos religiosos, que não compreendiam a graça divina. Meu irmão, se formos religiosos, o nosso coração não vai entender a graça de Deus. Eu preciso te fazer uma pergunta: será que temos entendido? Será que temos mesmo compreendido o que Jesus veio pregando e ensinando através da tua palavra? E com essa passagem, com essa parábola da ovelha perdida, podemos apresentar a nós 3 lições aos nossos corações. E a primeira lição que podemos extrair desse texto é que o amor de Deus é pessoal
e incondicional. O amor de Deus, ele é pessoal e incondicional. Deus, ele não vê apenas o coletivo. O nosso Deus, ele conhece cada um de nós e pelo nome, e ele se importa com a nossa condição, com cada alma individualmente. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 15, diz que pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Meus irmãos, o nosso Deus, ele não esqueceu de nenhum de nós. Assim como o pastor que deixa as 99 para buscar a ovelha perdida, Deus, ele busca aquele que se afastou, pois o seu amor é infinitamente incondicional. Ezequiel, capítulo 34, verso 11, diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. O nosso segundo aprendizado é o arrependimento de cada um de nós proporciona alegria no céu. Quando a ovelha perdida ela é encontrada, o pastor ele se alegra e ele convida a todos a celebrarem. Dessa mesma forma, Jesus ele nos ensina em Lucas capítulo 15, verso 7, que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E isso nos mostra que não apenas Deus, ele não apenas perdoa, mas se regozija. Regozija com cada pessoa que retorna a ele. Lucas capítulo 15, verso 7 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meus amados, eu quero te convidar a proporcionar grande, mas não pouca alegria nos céus diante dos anjos de Deus. Se arrependendo, basta somente se arrepender, entregando a sua vida e reconhecendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o nosso terceiro aprendizado é que Deus nunca desiste de nenhum de nós. Na tradição judaica, um pastor que perdia uma ovelha ia procurá-la até encontrá-la. Jesus ele enfatiza que o pastor não retorna enquanto não trouxer a ovelha de volta. O interessante é que quando nós ouvimos várias vezes, por diversas vezes, a mesma reflexão, a mesma palavra, a mesma pregação, é Deus indo cada vez de novo ao nosso encontro. Deus tem te buscado, Deus tem buscado a cada um de nós. O interessante mais que isso é que aprendemos nessa nossa reflexão é que o pastor, ele traz a ovelha de volta, não é pela orelha. O pastor, ele traz a ovelha de volta não pelo pescoço agarrado a ela, mas sim, o pastor, ele a traz em seus ombros. O pastor, ele traz ela de volta em seus braços. Da mesma forma, Deus, ele nos busca com paciência e com muito amor. Lucas capítulo 19, versículo 10 nos diz: porque o Filho do Homem veio a buscar e salvar o que se havia perdido. Meus amigos, que essa mensagem ela permaneça viva e vibrante em nossos corações. Deus, ele nos ama e deseja que nenhum de seus filhos esteja perdido ou mesmo venha a se afastar dele. E se você se tem estado distante dele, saiba que ele, o nosso Deus, está à sua procura, pronto para restaurar a sua vida e trazer você de volta em seus braços. E nesse momento há um convite a cada um que esteja longe dos caminhos do Senhor. E se você ainda não entregou a Cristo a sua vida, este é o momento. Jesus, ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.